Como superar alguém? A pergunta que acho que eu mais escuto dos meus pacientes. E, bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bonjour, mon amour! Seja muito bem-vinda ao nosso vídeo nessa nova plataforma. Antes de começar, preciso dar alguns avisos paroquiais. Se tu ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo. E caso tu ainda não me conheça, eu sou a Daniele Bolan, sou terapeuta, especialista em relacionamentos e desenvolvimento pessoal e criadora do O Que o Amor Fez. E hoje eu queria muito conversar sobre como superar uma relação que chegou ao fim. Nesse último ano, eu tive uma relação que chegou ao fim. E muitas pacientes minhas me perguntavam, Dani, como? O que eu faço? Às vezes eu tô presa numa história por anos e eu não consigo sair disso. Fica tranquila que hoje a gente vai começar a dar os primeiros passos para que você finalmente supere essa relação e siga em frente. Primeira coisa que a gente precisa entender dentro de uma relação são as expectativas que foram geradas. Por quê? Quando a gente tem expectativa, a gente fica presa àquela realização, à idealização daquela realização. Ou seja, eu criei uma história com essa pessoa que eu me relacionei, onde eu acreditava que a gente ia casar. Enquanto tu viver presa a essa expectativa de se casar com essa pessoa, tu vai ficar alimentando aquilo. Tu não vai conseguir aceitar que chegou ao fim. Então, primeiro ponto, tenta identificar quais são as expectativas que possam estar te prendendo ainda a essa relação. Segundo ponto, e não menos importante, a gente precisa mostrar para tua mente que essa história não era boa. Por quê? A nossa mente ela tem a tendência de olhar para uma história que chegou ao fim relembrando dos momentos positivos. Então, quando a saudade bate, o que você vai fazer? Você vai lembrar dos momentos positivos, você vai ficar, nossa, mas ele me tratava dessa forma. E todos os motivos pelo qual você terminou essa relação caem por água abaixo, você não lembra. Eles não são suficientes para te trazer para a realidade de hoje. Então, é muito importante a gente ter umas estratégias, como eu digo, pra gente relembrar tudo isso que foi negativo. Então, uma das coisas que eu fiz foi escrever uma carta de término. E nessa carta de término, eu coloquei todos os motivos pra mim eu do futuro entender por que eu tava terminando aquela relação. Então, era uma carta de término pra mim, não era pro meu ex. Era pra mim entender o que me fez desistir daquela relação para que eu pudesse lembrar nos momentos de saudade tudo que eu tinha passado, tudo que me fez chegar ao ponto de chega, eu não quero mais viver isso pra minha vida. E eu vou te falar, em alguns momentos eu precisei recorrer a essa carta. E quando eu precisei recorrer a essa carta, me despertou assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu tô sentindo falta do quê? Tô sentindo saudades do quê? E aí isso me levou pra um terceiro ponto, que eu entendi que eu não sentia saudades dele. Eu entendia saudades, muitas vezes, da presença. Então, quando tu tem essa carta de saudades, tu começa a colocar o teu pé no chão. Um outro ponto que a gente precisa conversar aqui é sobre o contato zero. Não adianta de nada, não adianta tu fazer tudo isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo e tu ficar vendo as redes sociais, tu ficar perguntando pra sua amiga como que essa pessoa tá. Porque é como se você abrisse uma porta novamente. Você fechou aquela porta, né? Você terminou essa relação, fechou a porta, e aí quando você procura saber sobre essa pessoa, você abre a porta de novo. Imagina só, eu gosto muito de trazer isso nas sessões de terapia, mas imagina só que a nossa mente ela é uma floresta. Dentro dessa floresta, a gente tem trilhas. Essas trilhas nos levam a determinados caminhos, né? Ponto. O que forma uma trilha? A trilha ela é formada quando a gente passa diversas vezes por esse mesmo caminho. Então, se antes era mato, a gente tira o mato, aí fica sabarro. Quando tem sabarro, forma a trilha. E aí, quando a gente para de passar por essa trilha, consequentemente, vai voltar o matinho. A gente precisa deixar as coisas se curarem dentro da gente. Só que quando tu procura, quando tu vai na rede social dele, sabe se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele tá melhor que você, se ele já te superou, você tá reforçando essa trilha que te leva até esse sentimento de novo, que te leva até essa pessoa de novo. Chegou ao fim, deleta da sua vida, exclui, ponto. Ah, Dani, mas a gente se dá super bem. Não importa, se você precisa superar essa relação, se você precisa curar essa relação, se dê esse momento. Se a partir do momento que você se sente pronta pra voltar pra vida dessa pessoa de novo, eu já me curei, já tá tudo curado, tudo bem, aí você traz ela de volta. Mas nesse momento de cura, se dê espaço
passo para curar o que precisa ser curado. E aí aqui a gente pode entrar num ponto que eu lembro quando eu era adolescente eu fazia muito isso. Quando algo chegava ao fim, eu precisava, algo dentro de mim implorava para que eu tivesse uma conversa final. Para mim era como se aquela conversa final fosse me permitir seguir em frente. E nessa conversa final, geralmente eu falava tudo que eu tinha para falar, geralmente às vezes eu até xingava, enfim. E eu vou te falar uma coisa, tu não precisa colocar os pingos nos is, tu não precisa de uma conversa final para seguir em frente, tu precisa se autorizar a seguir em frente. Você pode colocar tudo que tu sente para fora, mas não necessariamente para a pessoa. Tu pode pegar um caderninho, isso é maravilhoso, sério, testa e depois tu me conta aqui nos comentários. Mas pega um caderninho, pega uma folha, escreve tudo, assim ó, se precisar xingar, xinga, faz, sabe, tudo que tu queria falar pra essa pessoa tu vai colocar ali nessa folha. Depois você vai pegar essa folha e você vai tacar fogo. E o mais engraçado é que eu tenho algumas pacientes que fazem isso. E tem algumas que não conseguem tacar fogo no momento. Elas esperam um tempo, porque é o processo de cura. A gente passa por um processo de luto quando uma relação chega ao fim. Seja ela uma relação de 5 meses, uma relação de 1 ano, uma relação de 10 anos. A gente tem um processo de luto. Por quê? Acabou, morreu um casal, morreu a identidade do casal. Aquela pessoa que estava presente na tua vida não tá mais, e é como se ela tivesse realmente partido. Então é importante a gente respeitar também esse processo de luto. Claro, a gente respeita o processo de luto, mas a gente respeita também a caminhada de cura. Isso é muito importante. E aí, para chegar no fim desse vídeo, eu quero muito trazer sobre o processo de ressignificação. Eu sei que essa palavra assusta no início, mas ela faz toda a diferença. O que é a ressignificação? Muitas vezes a gente fica preso numa história porque a gente não ressignifica coisas nossas. Então, por exemplo, você viveu uma relação tóxica e você não está conseguindo liberar essa pessoa. Você não consegue liberar essa pessoa porque você precisa de justiça. Você viu que você viveu uma injustiça nessa relação, você viu que você viveu uma relação tóxica e você precisa daquela justiça. Isso te corrompe aqui dentro. Você precisa saber que aquela pessoa tá sofrendo, que ela tá triste, que tudo que ela te fez passar, ela também vai passar. E isso só te prende numa relação. Então, nesse momento, a gente precisa olhar o que ainda tá te prendendo? O que te faz reviver essa história todos os dias? Será que não é algo dentro de você que precisa ser curado? Será que não é uma ferida sua que você depositou nessa relação e nem percebeu, e agora que essa relação foi embora, tu sente raiva disso ter acabado? Talvez esse seja o momento ideal para você olhar para tudo que tu viveu e, ao invés de olhar com os olhos de o que essa pessoa me fez, tentar entender por que eu me permiti viver isso, por que eu me permiti estar aqui e por que eu ainda permito que essa relação que chegou ao fim esteja presente na minha vida ainda. Porque se algo chegou ao fim, mas ainda te incomoda hoje, é porque para você ainda não chegou no fim, ela ainda está presente. Então, meus amores, esse é um pouquinho do processo de cura. Esse é um pouquinho do processo que eu aprendi a aplicar depois que eu entendi sobre o desenvolvimento pessoal, depois que eu entendi sobre a mente humana, depois que eu fui entender sobre terapia. Aqui eu te trago um pouquinho de várias situações que envolvem neurociência, psicologia, enfim, de forma bem leve, porque aqui eu não quero trazer termos técnicos. Mas eu quero que tu comece a aplicar isso na tua vida. E depois você volta aqui e me conta como que foi, se não foi bem mais fácil superar uma história que chegou ao fim. E é claro, eu preciso lembrar, dias difíceis, dias de saudade, eles podem acontecer. Isso é normal dentro de um processo. O que a gente precisa é ter mecanismos para que isso não se torne recorrente e, claro, para que não faça a gente dar um passo para trás nessa jornada. Eu sou a Dani, eu sou terapeuta. Se você ainda não me segue nas redes sociais, meu arroba é o que o amor fez e te desejo tudo de bom.